como eletrocardiograma e teste ergométrico. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418. Agende pelo telefone 22 2737 3600 ou pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos. Pode contar. Gente, 8h12, já voltamos ao vivo aqui com o Folha no Ar. Campos tem tempo nublado agora pela manhã e deve seguir assim, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Para Campos hoje, previsão aí de tempo parcialmente coberto, a máxima é de 26, a mínima agora é de 16, caiu até um pouco mais. Agora faz 20 graus aqui na área central da cidade. É uma nova onda de frio que vem ainda no outono brasileiro. 8h13, de volta com Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Com o apoio de Coagro, a usina dos fornecedores de cana da nossa região, a cooperativa, né, dos nossos produtores de cana. Com o Folha no Ar de hoje falando, né, infelizmente, da eliminação da seleção brasileira ontem para a Noruega por 2-1 no tempo normal, não foi nem para a prorrogação, não teve nem, né, a esperança da gente querer tentar participar da prorrogação. E a Noruega segue agora adiante na Copa do Mundo. Daqui a pouco ela vai saber aí a sua... Eu acho que já depois dessa é Inglaterra ou Wesley? Sim. É Inglaterra, né? Que não é parada fácil também não, mas não tá, achei até que estaria melhor. Ontem venceu o México num jogo frenético por 3-2. Programa de hoje, conversando aqui com a Raquel Carvalho, cientista social, doutorando em Sociologia Política, pesquisadora do Centro de Estudos Sociais e ex-moradora de Cabo Verde. E com Wesley Machado, escritor, membro da Academia Brasileira de Letras do Futebol. A gente separou esse bloco agora para a gente entender, porque assim, na Copa de 98, não foi, Wesley? Os Camarões foram uma sensação daquele, lembra, foi Canu, aquele jogador sensacional. Canu era a Nigéria que eliminou a gente nas Olimpíadas, né? Foi o gol de ouro. Gol de ouro, isso, obrigado. Enfim, 90, Camarões foi 90. Camarões 90, 98... Gol da Argentina e foram eliminados pela Inglaterra, se não me falha a memória. E chegaram até as quartas. Que espetáculo! E essas seleções sempre ganham destaque nas Copas do Mundo. Essa Copa do Mundo tem sido muito criticada por ser a maior Copa em 3 países, 48 clubes, 16 a mais, teve essa fase de 16 avos, enfim, tem crítico para tudo, e tudo bem por isso, não há problema. Só que eu tenho visto assim, por um outro lado, se não fosse essa Copa gigante do jeito que ela é, será que esses outros países teriam de fato condição de estar numa Copa do Mundo com 32 seleções? Teriam, poderia ter, mas as chances diminuiriam. Será que estariam numa Copa com 32? Então, assim,
e que são países, cara, que tem história, cultura, tem uma riqueza de um povo extraordinário. E esse ano foi o ano da seleção de Cabo Verde. Não só o Vozinha, que é um excelente goleiro, que aliás está cogitado inclusive para ser contratado pelo Vozão, chamado Vozão, que é aqui, né? Que é o Ceará, né? Sim. E aí, ele confirmou isso, que seria bom ser contratado por um clube brasileiro. Mas vamos lá. Eu quero entender o que é que aquela seleção encantadora, porque o Vozinha fez milagre, jogou muito contra todos os jogos. Na Argentina, contra a Argentina, ele pegou muito. Para mim, ele venceu o duelo contra a Messi. Messi fez gol, classificou a Argentina, tudo bem, na lógica, mas no pessoal, eu acho que ele foi muito bem contra o Messi. E aí vem uma estrutura muito forte, psicológica desses jogadores, aguerridos. Me parecia muito com o Brasil, nos tempos em que o Brasil era, né, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Como que a gente pode entender, através da história e da cultura de Cabo Verde, Raquel, essa seleção cabo-verdiana que encantou o mundo? Olha, eu fico muito contente por esse momento que Cabo Verde está passando, né? Que está no olho do mundo, né? Todo mundo está olhando para essas 10 ilhas, né? Para esse arquipélago, para esse país insular. Mas eu gostaria, assim, de deixar aqui uma nova apresentação para Cabo Verde, que ela é, para mim, né, a grande nação africana do Atlântico Norte. E assim, quem definiu isso foi um professor que eu tive na Universidade de Cabo Verde, do professor de Relações Internacionais, o Dair Varela. Então, assim, Cabo Verde sempre tenta mostrar para o mundo para o que ele veio. E o que Cabo Verde tem mais de potente não é o sol, não é o mar. São as pessoas de Cabo Verde. Que eles conseguem manter uma identidade, seja de quem mora nas ilhas e seja quem está em diáspora. Sabe o que eu acho interessante a gente pegar o caso do Vozinha? Porque vocês devem ter pesquisado que ele foi criado pelos avós, né? Isso em Cabo Verde é muito comum, porque geralmente, por terem privações, restrições, que eu vou até explicar o nome, por que é Cabo Verde, né? Porque os portugueses chegaram lá no período de chuva, porque lá chove pouco. Então é muito seco. Então eles viram, né, uma vegetação. Se eles chegarem mais para o norte, para Santo Antão, eles iam ver as montanhas mais verdes. Mas em Praia, que é onde foi a colonização, na Ilha de Santiago, lá era mais seco. Então, assim, muitos dos pais, eles deixam os filhos com os avós, porque eles vão migrar, eles vão para outros lugares. Então, o cabo-verdiano tem muita migração para os Estados Unidos, tem muita migração para a França, para o Brasil, então para Portugal. Então, é um povo que está em constante fluxo migratório. Então, assim, mas conseguem manter uma essência de solidariedade muito forte. E aí eu vou começar falando também um pouquinho sobre algumas expressões que a gente utiliza, né, que fala assim, tenho fome de gol, né, tenho fome de jogar, fome de fazer isso. Cabo Verde foi atravessado pela fome em vários períodos da história dele. Inclusive, em 20 de janeiro de 1949, que teve o desastre da assistência. Nesse período, Cabo Verde ele era ainda, né, colônia de Portugal, é uma colonização que tem 51 anos só de independência, e ontem foi um dia marcante, e eu vou voltar para falar do desastre da assistência, porque tem vínculo com o futebol, mas mais relacionado com o europeu, mas vou falar que no dia 5 de julho de 1971, o anúncio da democracia cabo-verdiana foi feito no campo de futebol da Várzea. Então, assim, tem várias questões que estão por trás, né, desse país que tem o futebol não como bandeira, e aí eu acho que é mais bacana a gente entender assim, aonde está Cabo Verde, a gente tem muita sensibilidade para entender o perigo da história única. A gente sempre achou, e de fato o futebol latino-americano é potência. Eu tenho minhas questões com a Argentina, eu acho que todo brasileiro pode ter, mas eles jogam muito bem, né? A Colômbia também joga muito bem, a gente tem uma tradição, o Paraguai jogou muito bem. Então, assim, o que tem nos latinos, que antes eu acho que também é abrir, né, para mais pessoas, para mais times, para mais nações entrarem, é justamente que a gente quebra com o perigo da história única.
A África tem feito um excelente trabalho. E assim, e só para a gente entender que Cabo Verde é África, né? Porque muita gente às vezes nem, o que é isso, né? Então, onde é que está? Então, assim, é a gente olhar para uma África moderna, para a gente olhar para uma África que muitas vezes no nosso imaginário, né, é latino, ou até mesmo por a gente ter sido atravessado pelo período da escravidão, e Cabo Verde tem um papel muito importante na consolidação também da nossa sociedade, porque eles, os povos, né, escravizados, eles vinham, passavam em Cabo Verde, onde que saiu o crioulo, que é a língua, que eles falavam vários, né, idiomas, vários dialetos, então os portugueses, eles começaram a incentivar uma nova forma de linguagem para que eles pudessem entender, para que pudessem, né, fazer essa divisão desse período horrível da história, né, que a gente ainda precisa reparar, que está relacionado com a escravidão. Então, assim, só para a gente voltar, que Cabo Verde tem essa história do colonialismo, muitas pessoas falam, como é que foi a consolidação ali das ilhas? Né, antigamente, eu estou falando isso antes de 1400, tá, gente? Os africanos, eles guerreavam entre eles, assim como os indígenas, não tem a história dos Tamoios, Goitacás, não tem essas histórias. Aí vão pegar, porque às vezes a gente olha muito para a África, né? Então, assim, o gladiador, quem que ia ali para onde os gladiadores estavam? Eram pessoas que eram presas de guerra, né? Então, assim, existia isso. A guerra é uma forte traço, infelizmente, da nossa civilização. Então, muitos dos povos guerreavam entre eles, pegavam suas embarcações e iam para as ilhas. E ali ficavam, mas eles não habitavam. Mas eles iam, tipo, ter um refresco ali daquele tumulto, né? E depois eles voltavam. Só que quando os portugueses chegaram, eles fizeram de Cabo Verde, dessas ilhas, sobretudo ali na Cidade Velha, que fica em praia, na capital, né, na Ilha de Santiago, que está na região do Sotavento, eles começaram a fazer vários experimentos de café, manga, frutas, até mesmo das pessoas, né, e começaram a fazer essa distribuição, né, que está relacionada com a questão, né, do colonialismo, e que enriqueceu, sobretudo, Portugal, mas a Inglaterra, né? E criou esses abismos de desigualdades sociais até hoje que a gente precisa mitigar, seja em Portugal, seja também, né, que tem problemas também sociais em Portugal, mas sobretudo nos países, né, que foram colonizados, né, no caso, Cabo Verde nesse caso, e o Brasil. E aí o que a gente traz disso? A fome de gol. Então, quando eu falo disso, dessa breve, né, história de Cabo Verde, a gente vai para o desastre da assistência, porque Cabo Verde passou por muitas privações de fome. Tanto é que a comida típica de lá é cachupa, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, ela é uma delícia, é como se fosse a nossa feijoada aqui, tem até esse paralelo da história. Como que era feita a feijoada naquele tempo? Então, a cachupa era feita com milho. Então, quando você teve, em 1975, a independência, quem estava no poder na época era o Partido Africano de Libertação da Guiné e de Cabo Verde, que depois esse partido teve a separação de Guiné e Cabo Verde a partir de 1991. Então eles começaram a criar uma identidade do que é ser cabo-verdiano. E como que se cria a identidade de um país? É através do quê? É através da cultura, é através do esporte. E aí o mais engraçado, não é engraçado a palavra, né, mas é só para a gente perceber que quando o Amílcar Cabral, que foi um dos grandes líderes dessa revolução, e ele estava por trás desse pensamento também, ele falava assim, olha, a gente não tem um ódio aos portugueses, a gente tem que entender que Portugal deixou um legado para a gente interessante. Dentro da perspectiva de Amílcar Cabral, ele achava a língua uma questão interessante, mas Portugal, né, hoje Cabo Verde é um país bilíngue, mas a língua oficial é o português, mas eles falam crioulo, então tem variações da língua nas 10 ilhas, mas eles se entendem, sim, mas aí tem uma rivalidade também de futebol, tem essa rivalidade, né, interna, que é saudável, a gente não tem rivalidades aqui no Brasil, São Paulo, Rio, né, enfim, também leva para o campo do futebol, por aí vai. Só que aí a gente pega toda essa possibilidade e vê que era um país que foi sempre muito explorado, né? E o fato das grandes lideranças que estavam tomando a frente desse período de libertação não terem ódio de Portugal já diz muito sobre a potência do que é ser africano,
que a gente desconhece, entende? Então, eles falavam assim, olha, a gente é contra o sistema colonial português, a gente não é contra os tugas, como eles chamavam carinhosamente os portugueses. Eu acho que se a gente pega esse entendimento para hoje, a gente consegue olhar, a gente consegue ter uma nova forma de leitura de mundo, que muitas vezes a gente não é contra a pessoa, a gente não é contra o americano, né, que tá, né, a gente não é contra o israelense, a gente não é contra, a gente tem formas de política que eu acho que o futebol vai desvelar. E aí, quando a gente pega a fome de gol, que a gente viu lá, a gente está falando de um país resiliente. Tem um livro muito bacana que fala sobre segurança alimentar de Cabo Verde, que é Cabo Verde, um corpo que se recusa a morrer. Então, o que isso diz de um povo que passou fome, que passou por diversas privações, quando ele chega numa Copa do Mundo, não só Cabo Verde, mas veja Marrocos, né? Veja também o Egito, vejam os outros países que saem da nossa forma de leitura, porque a gente está acostumado a ver o quê? Futebol americano, latino-americano e futebol europeu. Então, quando a gente se abre para a Ásia, para a África, eu acho que isso tem um grande contributo para a gente humanizar mais, para a gente ter mais empatia, para a gente conhecer o que há de melhor da história africana. Não esse passado que tem que ser lembrado, né, colonialista, de sofrimento, que ficou aqui no Brasil. Então, eu vou trazer para vocês uma grande experiência. Eu tive muitas experiências bonitas de vida lá, né? Sobretudo contra Juntamon. Juntamon em crioula, de mão junta. Por eles terem passado também por muitas necessidades, eles são muito solidários. E não só por isso, porque eles transcendem essa necessidade materialista que a gente tem, sabe? Isso ficou muito claro quando eu vi lá. Então, eles têm Cabo Verde no stress, que é um país, né, as pessoas são muito tranquilas, até a página 2, né, que eu falo, que é um cabo-verdiano, quando fica, né, bravo também, né, ninguém segura. Tem o Morabeza, que são palavras, expressões, né, e saudade também, que estão relacionados com essa forma de ser cabo-verdiana. Então, o que eu queria assim, deixar de mensagem aqui é que vale a pena a gente ver Cabo Verde como uma potência, né, de um povo, de cultura, de belezas, né, naturais, enfim, mas desse legado que a gente se perdeu, né, dessa fome de gol, né, dessa criatividade. Que gol maravilhoso que foi feito o segundo gol, né, ali contra a Argentina, que arte, que refinamento, né? Então, assim, isso é África. A África, ela é potência. Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso aqui. E aí eu tive uma experiência, né, muito bacana, que todo país que eu viajo a trabalho, eu gosto de ter alguma coisa de lá que me represente. Só que eu não gosto de chegar e comprar especificamente. Quando eu conheço um artista, alguém local, eu peço, né, pelo valor do trabalho da pessoa, para fazer uma obra para mim. E eu, né, contratei uma pintura, que eu queria uma representação da África na minha casa. E o que eu tenho de memória? Eu acho que também conhecer a África com muitas questões, acho que também ajuda, o futebol tem disso, a quebrar preconceitos, a quebrar com relações raciais, porque a gente vai pegar também o Vini Júnior, aonde que ele sofreu preconceito? Foi aonde? Portugal, o time, né? Então a gente tem essas questões que estão por trás. Por que o jogador do Egito, ele é muito respeitado na Inglaterra? Mas também ele sofreu muita islamofobia, né? Porque o mundo tem as nuances ali, né, de desigualdades em cada contexto. Né? Então, assim, exato. Então, assim, por que a gente tem que ver isso? Então, quando eu recebo uma África, uma mulher africana, cheia de ouro, maravilhosa, né? E mostrando, assim, uma roupa, que é, né? A roupa dela é é o continente africano e do outro lado o pano de terra, que é um pano feito pelas artesãs. O meu mundo se abriu. Eu só conheci uma África que ficou né, na pobreza, que ficou, né, que ficou no passado. Quando eu piso, né, no chão, né, cabo-verdiano, eu começo a ter uma nova projeção de vida e vejo que a Chimamanda, né, uma escritora nigeriana, fala que é o perigo da história única. Então, eu acho assim, que o futebol tem esse poder de nos abrir a mente. E aí, um outro apelo que eu faço, assim, né, pela questão educativa. Todo mundo aqui trocou figurinha? Troquei. Sim. Troca figurinha, mas a gente vai lá saber o que é o país? Como que é esse país? Qual que é a moeda? Aonde que ele está localizado? Que língua que fala? Aonde estão os jogadores? Então, assim, não é só pelo simples fato. Claro que tem aquela, né, gostosura de trocar figurinha e tudo mais, né, de estar ali. Mas, assim, olha quanto que se tem de cultura
dentro de uma Copa do Mundo. E aí eu volto, né, para falar assim, é muito bacana a gente conhecer Cabo Verde, ou esses 16 países aí que entraram, né, a mais, que antes não tinham oportunidade de estar dentro desse seleto, né, grupo, né, aí criado pela FIFA, com tantas críticas também que esse campeonato está tendo, né? Então, assim, acho que a gente não pode perder, ok, que é o que está posto, a história está aí, mas eu acho que a gente pode, mais uma vez, reinventar? Não, mas, assim, ver o protagonismo de uma outra forma. Então, assim, Brasil e Cabo Verde têm muitas similaridades, né? Tem por conta desse jeito afetuoso, essa solidariedade, seja pela alimentação, né, assim, dessa cachupa, feijoada, que dá para fazer um paralelo, o funaná, a morna, que são músicas de lá, a representação que eles têm da tabanca, que era uma sátira que eles faziam ao governo colonial português. Então, assim, que é uma teatralização de muito embasamento cultural também, de muita crítica. A própria língua crioulo foi proibida de ser falada durante o regime colonial, mas eles falavam mesmo assim, e eles falam até hoje. Então, assim, Cabo Verde tem índices, é a terceira melhor democracia de África, do contexto africano. E a África é composta por 54 países, né? Então, é claro que tem muitas questões que são substantivas, né? A participação pode ser melhorada, é um país que tem muita cooperação internacional, então essa cooperação ela é boa? Mas ela também deixa alguns vícios, né? De certos clientelismos, né? Determinadas questões que a gente também é atravessado aqui no Brasil. Mas o que eu queria, assim, deixar de mensagem claro, aproveitem Cabo Verde, se tiverem oportunidade de viajar, coloquem no roteiro de vocês, mas a gente pode viajar, tem muitos vídeos no YouTube muito legais, que mostram também a realidade, né, de Cabo Verde, e conhecer essa resiliência do país, eu acho que ensina muito pra gente, né, e conhecer também os pensadores por trás disso tudo, porque o futebol, ele começou lá atrás, através de questões políticas, né, e o Wesley pode trazer também, que ele leu o livro, eu li o artigo, né, para falar como que tem essa também dicotomia, né, do futebol como mudança, estratégia de mudança social e política, de você ver o país, né, por outra nuance, e também tem a questão da diversão. Então, assim, tem muitas questões que a gente pode aprender com Cabo Verde. Tem muitas, né, em várias frentes. Wesley, sobre sua experiência também com Cabo Verde no futebol, o que você achou da seleção cabo-verdiana? Porque, assim, na verdade, a Raquel lembrou bem, o segundo gol do Cabo Verde foi um gol espetacular, lindo, um gol maravilhoso, e com o seguinte detalhe. E aí vem, né, o Raquel, essa coisa que você fala da luta do povo cabo-verdiano também. Ele saiu, o jogador fez o gol, foi cercado por todo, tentaram agarrá-lo ali, os seus companheiros, né? Tentaram agarrá-lo, mas ele conseguiu se desvencilhar para ir lá na arquibancada falar com a família, ver a família, abraçar a família, né? Muito, 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 muito legal. Isso é muito Brasil também, né? E assim, o Wesley, sobre essa cultura, e você pode complementar, mas também sobre o futebol, que sufoco a Argentina de Messi, que também não tem um timão, mas tem Messi, venceu o Cabo Verde. Então, vamos lá. Esse jogo foi sexta, né? 7 horas eu pude ver, que é a hora que eu chego em casa, mais ou menos. Trabalho o dia todo, inclusive tenho minha ligação com a UENF, sou assessor de comunicação da UENF, fiz meu mestrado na UENF, enfim. E posso falar como pesquisador também, estou com esse livro aqui do Vitor Andrade de Mello, Jogos de Identidade, o Esporte em Cabo Verde, que eu indico, da UFRJ, o professor Vitor. E sobre o jogo, o gol, eu comentei com a Raquel, né? Começa com vozinha ali, e é o Cabral que faz, né? Engraçado. Até perguntei a ela se é um sobrenome comum, porque o Almica Cabral, que ela falou que foi um dos líderes lá em Cabo Verde, eu estou vendo aqui também que ele era esportista, né? Ele chegou a praticar futebol, e tem aqui tem uma dica cultural também do Vitor, que é o filme Fintar o Destino. Eu botei ontem, mas já estava quase na hora do jogo, eu preferi ver o jogo, a série da Noruega primeiro. Aí depois eu vou pesquisar, tem no Vimeo, né? Fintar o Destino, que é de 98. E é um jogador, é um goleiro, que eles chamam lá de guarda-redes, né? Que em português é guarda-redes do goleiro. O Mané, olha só, em homenagem
ao Mané Garrincha, e o gol do Cabral foi parecido com o gol do Josimar, na Copa de 86, né? Foi assim, meio assim, sem ângulo, né? Ali, como é que fala? Da diagonal ali, ele chutou assim, meio diagonal, foi lá no ângulo, e Josimar é o nome de Vozinha. Vozinha se chama Josimar por causa do jogador do Botafogo, que foi para a Copa do Mundo de 86. E aquele jogo foi engraçado, cara, que eu sou fã do Messi, né? Para mim é o maior jogador que eu vi jogar, assim, eu não vi Garrincha, não vi Pelé, então Zico eu peguei no final de carreira, então falar nisso, falar de Zico, né? Mandar um abraço para o Marco Antônio Moreira, Chiru, que mandou uma mensagem aqui no Facebook, tem o Maurício Batista, Sandra Maria e a Hilda Barreto. Então, aqui no Facebook, um abraço para o Chiru, lá da UENF, porque ele sempre divulga, quando a gente está participando, ele divulga sempre, Cláudio Nogueira, é um ouvinte do Chiru é meu parceiro, parceirão, então. grande jogador de sinuca. Foi a primeira vez que eu não comemorei um gol de Messi, eu estava torcendo para Cabo Verde, quando o Messi faz o gol, puxa vida, a Cabo Verde vai lá e empata. Aí tem os zagueiros são muito bons, o Pina, né? Não lembro se é Lopes Pina, acho que é Lopes Pina, que é um nome também, é comum lá, porque minha avó é Lopes. Sim, Lopes. Lopes. Sim, Então, Temedo também é muito comum. Aí, e o Cabral que fez o gol, o Vozinho a gente conhece, e eu achei a defesa dele muito consistente, assim, né? Eles tirando muita bola, a Argentina pressionando. Realmente a Argentina ali começou tocando, que a Argentina tem muita paciência, que o pessoal fala, né? É um jogo até lento, né? Mas aí depois eles tiveram que ir para cima e o Cabo Verde ali fazia empatar, fazia resiliente. Tivesse mais 15 minutos ali, Cabo Verde empatava. Sim. Bom, vamos lá. São 8 horas e 38 minutos, a gente caminha para começar a encerrar. Assim, de todas as seleções, de todas as participações desses, né, times que a gente já falou aqui, acho que todos eles saíram. Acho que foi Cabo Verde, o Brasil, enfim. Para quem vocês vão torcer agora nessa competição, nessa Copa, são duas coisas. Para quem vocês vão torcer e, claro, quem vocês acham que vai estar na final com esse time que vocês torcem. Tipo assim, eu vou torcer para França. Eu acho que vai estar na final a Espanha. É a minha opinião. Vamos lá, deixa eu começar com você, Wesley, agora. Para quem você vai torcer? Sai no Brasil, sai o Cabo Verde, que a gente estava me parece que na segunda opção da maioria do povo brasileiro. E para quem você acha que chega de fato aí a essa decisão dessa Copa do Mundo, Wesley? Então, minha torcida, eu conversei com minha filha ontem, ela quer torcer para Portugal, né? Apesar minha filha é mais nova, a minha filha mais velha até brinca, fala, mas Portugal colonizou o Brasil. É o que a Raquel falou, a gente também não pode ter ódio do nosso colonizador, né? Mas é porque seria uma conquista inédita, né? E o Cristiano Ronaldo também deve ser a última Copa dele. Eu gosto de Portugal. Eu queria que fosse um campeão inédito. Quem sabe Marrocos, mas acho que mais difícil. Marrocos. Mas aí é torcida. Portugal, Marrocos. Eu gosto, de falar a verdade, eu gosto da Inglaterra. Por quê? Porque não é que eles inventaram, né? O futebol moderno começou lá. E eles são apaixonados, cara. Eles são apaixonados no futebol. A gente fala que o Brasil é o país do futebol, mas eles são, assim, tem que ver ontem tocando música, eu gosto da cultura inglesa, assim, de música, eu me interesso, né, por rock, né, essas coisas, mas eles já foram campeões, em 66, mas Portugal seria inédito, não sei se vai dar. Mas acho que a França aí, assim, de pule dá mais ou menos, eu acho que 50% de chance de ser aí, e as outras aí dividem aí 20%, 30%, 15%, porque está jogando muito, né? Futebol aqui, por exemplo, a França foi contra o Paraguai, né? Seria uma pena se o Paraguai passasse, que o Paraguai praticou o antijogo, a França jogou bola o tempo todo. Você falou de um jogador aí que eu não conhecia, o Olise, né? Ele é do Bayern de Munique, eu não conhecia, eu conhecia o Mbappé, conhecia o Dembélé, mas a Copa serve para isso, a gente conhecer vários jogadores.
Eu conheci vários jogadores, a gente conheceu o Vozinha, a gente conheceu, enfim, conheceu Manel, já conheci o Senegal. Rapaz, fiquei muito triste quando o Senegal perdeu. O Senegal fez 2-0 na Bélgica. A Bélgica também, acho que é uma seleção que merece também, entendeu? Nunca ganhou. Não sei se vai ganhar, acho que, não sei, difícil. Mas, enfim, tem a Espanha também. Hoje é um jogo difícil, né? Espanha e Portugal, quem passa? É difícil saber, prever, assim. Mas a França é que está rendendo mais, é que está, como é que fala, convencendo é a França. É a única seleção que tem assim, jogadores em todas as posições ali, o zagueiro, o Bamecano, tem fora os da frente ali que a gente, eles brincam, cara. O Mbappé bota a bola onde quer, ele chapa a bola assim, bota num ângulo e ele até brincou no final do jogo contra o Paraguai, você viu? O cara batendo nele, ele dando risada. É a maneira dele de provocar, né? Foi a maneira dele de provocar. E já está com 7 gols, já está com 20 gols na história das Copas, ele e Messi, 20 gols, já passaram, já são os maiores artilheiros, e podem passar o Gerd Müller, que tem 13 gols, né? Fez 13 gols em 6 jogos. Essa Copa são 8 jogos. Até o final podemos ter um recorde aí. Raquel, deixa eu te perguntar só antes de a gente falar sobre essa coisa do futebol lá, da final, deixa eu te perguntar mais aqui sobre Cabo Verde, aquela coisa de o Vozinha, assim, me parece muito sacrificado conhecer a história dele. Eu acho que como a maioria do brasileiro, só superficialmente, aquela coisa de criado com vó. Agora você explica por quê, porque um povo está sempre, né, imigrando, então tem todo um processo aí para entender isso. Mas muito legal essa parte que você traz também. Mas assim, como é que é essa estrutura? Você conta um pouco da história deles, e também bem parecida com o Brasil. Se você pegar o vídeo de Paralamas do Sucesso, que teve agora aqui no Rancho da Ilha, daquela música Alagados do Freestyle, não sei o nome dessa música, acho que é isso mesmo, Alagados, né? Cara, você vai ver imagens desse vídeo, imagens do vídeo da música, né, que a gente vai entender como é que é o Brasil e a essência da pobreza no Brasil, que a gente vai melhorando, mas ainda segue muito forte. E essa coisa de ter também a fome que atravessa o país, como você fala. Da onde sai essa... É possível explicar isso sociologicamente? De onde sai essa inspiração, essa força daquele povo? Eu acho que assim, se a gente for pegar até... Talvez, eu vou começar pelo Brasil, que talvez a gente possa entender talvez o Brasil para a gente conseguir sair da gente para ver outras possibilidades, né? Mas eu acho que ninguém vence sozinho. Quando você passa pela fome, você tem que ter rede de solidariedade. Né? Então, assim, você tem que plantar, você tem que ver, quem vai conhecer. Então, assim, tem toda uma rede por trás para a sobrevivência de um grupo. Né? Então, tem essas questões também que atravessam, essas questões políticas, os motins, né? Essa questão dessa utopia, né? De você estar, às vezes, cabisbaixo, mas você vê outra pessoa, não, vamos embora lá, vamos fazer, vão acontecer, entende? Então, eu acho que tem essa rede junto à mão mesmo, que eles têm, essa rede de solidariedade. Aí, por que eu falo do Brasil? Porque a gente teve aqui o período da teologia da libertação, né? O Brasil também passou por muito período de fome. A gente consegue sair do mapa da fome agora, a gente tem uma política de segurança alimentar muito boa, que tem mais de 20 anos, e ainda sofre muito para ser implementada dentro dos municípios, né? Porque o Brasil também é muito grande, se a gente for analisar isso. Então, assim, o que é bacana também, que eu trago, é que a gente não tem que ficar só nessa paixão, nessa utopia. Mas o que eu trago de Almícar Cabral é que ele era engenheiro agrônomo de formação, estudou em Lisboa. Então, ele fez um diagnóstico do solo da Guiné e do solo de Cabo Verde, então ele sabia as vocações que poderiam ser ali implementadas. Então a gente fala da fome, fala da seca, mas se você for para a Ilha do Fogo, você vai tomar um vinho de grande qualidade, você vai ter um café de muita qualidade também, você vai ter coisas, né, legumes e hortifrutis de boa qualidade, apesar de ser uma ilha também tudo muito mais caro. É muito mais difícil a logística de ilhas, concordam comigo? Também de plantar, de ter infraestrutura. Então, assim, o que eu trago disso? É a visão que a gente não pode deixar de ter e não deixar isso só centrada na classe política de quem está, ou seja,
do Ancelotti, né, dos dirigentes políticos, dos dirigentes, né, de coletivos, mas é a gente também ter essa noção de pertencimento, de onde a gente está, o que a gente pode conhecer para mudar. Então, assim, eu acho que Cabo Verde, ele tem esse desprendimento que eu não estou romantizando, tá? Porque eles sabem disso, né, dessas questões políticas aí que atravessam também as ilhas, essa questão dos partidos lá também bem complicada. Só que a gente tem uma vontade, né? Eles têm, eu falo a gente, porque eu até me considero já de lá, de tanta coisa bonita que despertou em mim, né? Tem uma utopia, tem um sonho, entende? Acredita que as coisas vão melhorar, mas eles fazem, é de fazer. Então é um povo que não espera, eles estão sempre ali, o cabo-verdiano ele está ali fazendo. Por isso que aquela garra que eu vejo no futebol é a mesma garra que eu vejo na comunidade da Chá da Grande Frente que eu pesquiso. Então, assim, Raquel, a gente não pode ficar aqui sentado esperando. Não, vou pegar e vou fazer. Então, assim, eles pegam e fazem. E aí tem uma outra questão que aparenta, que eu acho que a gente pode também trazer aqui para agora, o protagonismo feminino que se tem hoje em Cabo Verde. Né? As mulheres sempre estiveram à frente também de muita coisa lá. E a gente vai fazer um paralelo, a gente tem Marta, gente. A gente fala de Neymar, mas a gente tem Marta. Né? A gente vai ter a Copa ano que vem aí, feminina, aqui. Então, assim, a gente pode projetar isso. Cabo Verde também está caminhando para o futebol feminino ainda lentamente. Eu até fui ontem resgatar alguns dados da minha pesquisa, né, que eu trabalho com a Chá da Grande Frente, tem duas grandes associações lá, a Associação Pelourinho, qual eu mando um abraço enorme para o pessoal de lá, que eu vou mandar depois para eles, porque é um povo muito aguerrido, muito resiliente e que me ensina muito para todo mundo. E tem uma outra associação, a EFASE, que é de futebol. Então, e eles têm essa parte de futebol feminino também. Então, a gente tem o IDJ, a gente tem uma estrutura, arquitetura institucional de esporte, de desporto em Cabo Verde, mas que sofre críticas, tem muitos sociólogos de lá que fazem críticas políticas, porque quando tem corte de orçamento, o que eles cortam primeiro? Cultura e esporte, né? Então, assim, então passa por eleições lá, é um governo semipresidencialista, então teve agora as eleições legislativas, o primeiro-ministro, ele era já o governante, né, de praia também. Então, assim, ele falou, como que a gente conseguiu tanto, né, estou falando das palavras de Redi Lima, que é um sociólogo de lá, muito famoso também, como que a gente quer se projetar ainda mais se a gente não tem uma estrutura interna? Então, assim, tem essas questões que nós do Sul Global somos atravessados. Então, quando a gente vê bolsa de apoio ao esporte, isso daí, gente, é uma questão não só de sobrevivência do atleta, não, isso a gente está levando a nossa nação. A gente está levando o nosso nome, a gente tem um soft power, né, que é uma linguagem que a gente utiliza também, muito grande pelo futebol. Então, assim, que seja pelo futebol masculino, mas que seja pelo feminino, que seja pelo esporte como um todo, sabe? Mas a gente precisa olhar para dentro, fazer essa autocrítica, né, entender, sim, a gente tem mérito, sim, que você viu ali, né, uma resiliência, é um time que, se for analisar o preço e o valor dos jogadores, o que é Cabo Verde, gente? Né? Então, assim, mas ainda assim, tem aquilo que você falou, o abraço da família. Toda vez que Cabo Verde, ou Vozinha pegava um gol ali contra a Espanha, eu falava aqui com meu marido, Felipe, o pessoal da Chada Grande deve estar numa felicidade, e aquilo ia me dando um sede de viver. Felipe, as crianças devem estar tão felizes. Você não tem dimensão do como que essas pessoas devem estar lá, porque é a mesma sensação que eu tive em 94. Não sei vocês. Entende? De unidade, da gente, né, se abraçar. E os cabo-verdianos, sim, eles são muito família. A sociedade deles, a comunidade deles também é muito familiar também. Então tem esses vínculos, né? Às vezes a pessoa fala que é primo porque é primo de fato de sangue, mas é também por afinidade, sabe? Então tem muitas coisas que a gente pode aprender com Cabo Verde, né? Analisando a cultura deles, sem romantizar, porque, né, tem muitos atravessamentos extremamente negativos, como a nossa história também, né? Mas acho que a gente pode repensar aí novos caminhos. Esse novo homem, né, ou essa nova mulher que o Almícar Cabral traz para a gente, é da gente ter pensar além, sabe? A gente conseguir se projetar, conseguir conhecer a nossa realidade concreta, mas assim criar estruturas, né? Acho que esse que é um grande líder. Acho que o Ancelotti lá atrás, que a gente estava conversando, vamos conhecer a realidade desse Brasil? Não é só a técnica do futebol, ele representa aí, olha, é muita gente,
São muitos municípios, são muitas, sabe? Tem uma questão assim, é a gente que mora ali no município, é como a gente estava conversando, é o trabalhador que pega o ônibus, ou pode ser a pessoa que tem mais poder aquisitivo também. Nessa hora é todo mundo, nessa hora é nação, né? Então acho que falta assim essa estratégia. Os africanos, né, os pan-africanistas, como Almícar Cabral se autodefinia, eles são estrategistas, então são pessoas de visão. Eles sabem, só que tem forças hegemônicas, né? Que vão ali fazendo esse tensionamento, né? Mas Cabo Verde é uma grande potência pelo seu povo. E você, quem acha que leva essa Copa? Olha, eu tenho uma grande predileção pela África como um todo. Então, pela história, 92 anos eu estou vendo o Egito, estou torcendo para o Egito. Estou torcendo também para o Marrocos, porque existe dentro dessa hegemonia, muitas vezes, que a gente está vivenciando, que a gente olha, esse estranhamento, a gente olha com muito preconceito para os países, né, que têm sua base religiosa também islâmica, que é muito diferente da gente, né, por questões culturais. Então, eu estou torcendo para o Egito, Marrocos, até porque eu sou anti-Argentina, brincadeiras à parte. Mas eu acho que o Egito está fazendo uma boa campanha, assim como o Marrocos também. E aqui para nós, os caras são anti-brasileiros, tem problema nenhum ser contra o futebol da Argentina, não é contra o povo da Argentina, é bem diferente, né? Eu falava aqui num comentário também recente assim, vamos jogar contra o Haiti, que tem que respeitar o Haiti. Não, você pode respeitar, e acho que vale muito, respeitar a história daquele povo sofrido. Pobreza, violência, corrupção, desastres naturais, se não bastasse tudo isso, né? Ainda tem os desastres naturais que avassalam aquela costa, aquele país. Eu acho muito bom a gente respeitar e se consternar com isso tudo. Agora, com futebol, é para ganhar de 10, de 8, de 9, se puder. Mas acho que a seleção brasileira não entendeu ou não estava preparado para isso ainda nessa competição. Cara, eu quero muito agradecer vocês, dizer que, assim, comecei muito bem a semana, pé direito, audiência lá em cima. E esse programa, ele é interessante porque as pessoas às vezes falam assim, só tem 2 pessoas, no final do dia dá 20, 30 mil visualizações, depende, o dia inteiro, o pessoal acessando, os podcasts também, a mesma coisa, download o tempo todo, então, muito legal, excelente demais poder recebê-los aqui para abrir esta semana. Agradeço a você, Raquel, prazer te conhecer, já te coloquei aqui na lista de primeira prateleira para meus contatos de cientistas sociais, daqui a pouco doutora em sociologia política. Só respeitar aqui as regrazinhas do programa, daqui a pouco eu te chamo de volta para a gente falar um pouco mais, né, de desenvolvimento humano e social como um todo nesse país e no mundo, para a gente entender para onde é que a gente está, né, conduzindo cada uma das nossas vidas, famílias, nações e tudo mais. Obrigado por hoje, um prazer imenso e saudações tricolores. Raquel, obrigado. Sim, valeu. Eu que agradeço, muito obrigado, hein, pela oportunidade. Sucesso para você sempre. E obrigado. Meu caro Wesley, saudações botafoguenses. Wesley é Botafogo. Pode falar alvinegras, né? Alvinegras. Alvinegro, Botafogo é alvinegro. Você que eu posso te dar alvinegras, o nosso glorioso ex-glorioso do Parque Tamandaré. Faltou mais jogador do Botafogo nessa seleção. Você 62, acha, né? 62 tinha 5. Aí você vê, eu vi um gol. Agora eu vou falar do Flamengo, né? Essa seleção aqui de 82. Ganhou todos os jogos na eliminatória. A gente estava comentando mais cedo, ela encantou, mas não ganhou, mas ganhou todos os jogos na eliminatória. 2002 foi mal na eliminatória, mas ganhou. E esse ano não foi mal na eliminatória e não ganhou. Como é que pode, né? São outros tempos, né? Verdade, ó. Obrigado por hoje, Wesley. Forte abraço e até a próxima, hein? Até a próxima. Valeu. Valeu, Raquel. Até mais, licença, gente. Tchau, valeu. Tchau.
Olha aí, são 8 horas e 56 minutos, fechamos o Folha no Ar, agradecendo a você pela audiência, pela paciência. Estaremos de volta amanhã, às 7 horas da manhã, com mais uma edição do programa. Para você ligado aqui na Folha, continue ligado, vamos às informações, músicas, daqui a pouco tem boletim da Copa e a repercussão aí, né, de essa desclassificação e a derrota para a equipe do Noruega. Eita só. Ô, meu pai, 8h56. Valeu, gente. Folha no Ar volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos